Olá pessoal, bem-vindos diretamente de Israel, falando com vocês, Marcel, guia de turismo. Queremos hoje levar vocês para uma visita, apresentar um pouquinho da região do deserto da Judeia. Como vocês bem sabem, Israel é um país que se encontra no Oriente Médio, uma região desértica com poucas chuvas, e aqui em Israel, no passado de 30, 40 anos atrás, se falavam de aproximadamente 70% do território israelense de deserto, entre o deserto da Judeia, o deserto do Negev, da Aravá, e hoje em dia nós falamos um número de 60% devido a todas as mudanças que aqui o Estado de Israel promove, seja de plantio, florestamento, seja até mesmo também na parte da urbanização, de criação de moradias em regiões desérticas, diminuindo o deserto, o que vai em contramão para muitos países do mundo, que aumenta o deserto. Então aqui quero mostrar para vocês um pouquinho, me acompanhem para as próximas imagens, do deserto da Judeia, que faz uma ligação na parte de Jerusalém, das montanhas da Judeia, em direção ao Vale do Jordão, em direção ao Mar Morto. Esse vai ser o conhecido caminho da Judeia. Me acompanhem. Então pessoal, nesse deserto da Judeia, algumas das atividades existem com relação ao turismo, aproveitamento da região com atividades como, por exemplo, passeios de camelo ou pernoites no deserto, com uma vivência no deserto. Então aqui temos um dos lugares conhecido como Genesis Land, onde fazem atividades com crianças, adultos, numa vista fenomenal que vocês podem ver aqui do deserto da Judeia. Normalmente a atividade leva as pessoas a uma simulação como era a vida há 3.000 anos atrás, as pessoas que por aqui andavam, levando em consideração que nessa região parte da história dos profetas, parte das passagens bíblicas se davam nessa região das montanhas da Judeia, que conectam Jerusalém, que se encontra mais aqui a parte alta, na direção das montanhas, em direção ao oriente temos o Vale do Jordão. Então nesse caminho temos a cidade de Jericó. Então esse percurso Jerusalém-Jericó era um percurso famoso na história bíblica. Profetas caminhavam por esse caminho, tanto na parte do Velho Testamento como na parte da história do Novo Testamento. Temos dezenas de passagens por esse percurso. Na região um pouco mais ao alto das montanhas, temos outra trilha, outra estrada histórica bíblica, que era conhecida como Caminho das Montanhas, por onde patriarcas, Abraão, Jacó, caminharam por esse caminho entre chegadas e saídas da terra de Israel, em direção ao norte. Essa é uma região que é bastante utilizada hoje em dia para pessoas que querem fazer uma simulação de como era a vida do deserto. Outras atividades que a gente encontra também aqui na região do deserto é fazer civilizações, criar alternativas de vida. Muitas pessoas que querem ter uma experiência de viver numa região de deserto e aprender a viver com a natureza, mais em contato com a natureza. Então temos várias colônias, várias atividades, formas de vida. São algumas delas em formas de moshav, kibbutz, que temos no Vale do Jordão, e aqui no Alto da Judeia temos algumas chamadas colônias. Aqui é chamada Alon, uma dessas colônias, onde convivem aqui aproximadamente 250 famílias, com atividades também escolares, ou seja, uma vida comunitária, como se fosse um condomínio fechado. Essa é mais uma das atividades que existem na região do deserto, como a gente falou, para diminuir o número que vem, diminuindo o número do tamanho do deserto daqui de Israel. Existe todo esse trabalho de habitar o deserto, de plantar no deserto, regiões com plantios, regiões com moradias, e assim a gente diminui o deserto. Pelo menos nesses últimos 40 anos posso falar para vocês que já diminuiu de 70% para 60%, e a gente espera que cada vez menos tenha deserto, não só aqui em Israel, mas também no mundo, que possa se diminuir o deserto, e encontramos alternativas com plantios de árvores. E hoje em dia vocês podem, talvez vocês conseguem enxergar, tubulação, canos de água que se leva para todos os lugares. Uma vez que você tem água, você pode dar oportunidade para as pessoas viverem aqui no deserto. Então vamos ver um pouco mais de outras paisagens. Então pessoal, comentei com vocês Yeshuv Alon, essa comunidade com o nome de Alon, onde ela se encontra. Vocês podem ver agora de outro ângulo, em direção ao deserto da Judeia.
região de montanhas e vales. Como eu falei, a conexão Jerusalém-Jericó é uma conexão histórica. Normalmente as pessoas no passado precisavam, para poder viver e sobreviver no deserto, fontes de água, o que não são coisas muito comuns. Se vocês olharem um pouco com atenção a região onde eu mostro para vocês agora, mais abaixo, bem abaixo, quanto mais baixo a gente encontra, a gente vai chegar no curso de um rio bíblico histórico chamado Rio Prat. Esse Rio Prat, no percurso dele temos várias obras construídas a partir do século 4, 5, no período cristão. Quando chega aqui no domínio bizantino, se desenvolve nessa região do deserto vários monastérios. Na região do deserto da Judéia vão ter vários desses monastérios, e nessa parte do Rio Prat vamos encontrar pelo menos em 3 pontos do rio monastérios, ou seja, uma forma de sobreviver no deserto. Precisaria estar próximo às águas. Vocês podem ver, como eu comentei, a região do deserto tem alguns pontos de construções, de urbanizações. No topo dessas montanhas, várias comunidades que foram sendo habitadas nos últimos 50 anos. Logicamente, não somente judeus, existem também uma população que vem se expandindo muito, que são os beduínos, onde desde que nasceu o Estado de Israel, eles receberam parte de terras no norte, mas também vem expandindo na região do deserto. Muitos deles, que eram do sul do deserto do Sinai e do Negev, receberam terras em várias partes de Israel para poder o deserto ser trabalhado com plantio. E aqui a gente encontra também nessa região várias comunidades beduínas ao redor das aldeias judaicas, onde eles também convivem aqui num crescimento um pouco polêmico, porque muitos deles não têm controle nem pagamento de impostos. Um pouco difícil o controle nessa comunidade beduína, mas é uma forma como eles atuam de crescimento e ocupação também do deserto. Logicamente, a gente está numa época de primavera agora, então a gente ainda encontra bastante verde. Logicamente, onde tem verde é o percurso das águas que passam e que passaram durante o inverno. No curso desse Rio Prat, a gente pode ver as cores diferentes do deserto. Onde aparece ainda um pouco verde são os remanescentes das plantações, das vegetações que sobreviveram e conseguiram receber água nesse último inverno. E nos próximos 2 meses já vão perdendo essa cor, já vão sendo substituídas pelo amarelo, vermelho, a cor do deserto, já que não vão ter mais chuvas agora até praticamente setembro. Essa é a expectativa normal da região. Então, pessoal, continuando mostrando para vocês, comentei do Rio Prat. Aqui tem parte dele que vem descendo desde a região dos Altos de Jerusalém e vai percorrendo até em direção à cidade de Jericó. A gente pode ver que o percurso por onde o rio passa, vegetação e logicamente muitas trilhas onde turistas, aqueles que gostam de um bom trekking, podem se encontrar. A gente pode ver, da onde eu mostrei imagens anteriores, lá do alto, a gente se encontra numa região mais baixa, e daqui vai se baixando até em direção ao Mar Morto, praticamente até o Vale do Jordão. Essas águas vão cair no Rio Jordão, que vai desembocar depois no Mar Morto. Então isso é parte das atividades, de uma das poucas atividades que a gente pode aproveitar no deserto. As trilhas, logicamente, que podem ser feitas também com quadriciclos. Existem empresas que fazem quadriciclos, com bicicletas, com motocicletas, passeios de camelo. São formas diferentes de atividades que tem na região do deserto, que vocês estão convidados a aproveitar. Esperamos que tenham gostado das imagens, um pouquinho do deserto da Judéia, e em breve a gente possa mostrar ele para vocês ao vivo. Então, um abraço para todos, se cuidem.